E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. E no vídeo anterior a gente viu mais sobre tipos, classes e objetos. Então eu expliquei a diferença de cada um deles. E se tu não viu ainda, então eu vou deixar o link aqui na descrição para te poder voltar e olhar antes desse vídeo aqui. E no vídeo anterior eu mencionei que eu não criei essas classes aqui da melhor maneira possível. Isso se dá principalmente porque eu criei campos públicos aqui, ou seja, qualquer um que tenha acesso a esse objeto vai poder alterar aqueles dados. Então eu poderia vir aqui em Bank Account e trocar o balance para 1000, por exemplo. Então o design dessa classe aqui, a engenharia dela não está muito bem feita. O ideal seria que a gente só pudesse alterar o balance, né, o saldo dela, com os métodos que ela fornece. Então para isso, a gente pode transformar esses campos aqui como privados, ou private. E por padrão, quando a gente usa campus private no C#, nós colocamos a inicial como minúscula, tá? Então nós podemos botar aqui um P minúsculo, dar um Ctrl ponto e já dar um rename, né? Para renomear em todas as instâncias. Então todo mundo que está utilizando isso já foi renomeado aqui com P minúsculo. Mesma coisa com o balance. B minúsculo, Ctrl ponto, Enter. Já trocou aqui todas as utilizações desse campo. E a gente não pode mais alterar pelo objeto, tá? Porque agora esses campos só são acessíveis internamente dentro da classe aqui. Então, como é que a gente pode fazer para configurar o nome da pessoa? Então, a gente poderia criar um método, por exemplo, setName ou algo assim, né? Ou a gente poderia criar um construtor, que eu acho que para mim faz mais sentido. Então, se a gente vier aqui e digitar aqui CTOR e dar um tab, a gente utilizou um snippet que criou o construtor dessa classe. Então os construtores eles são como métodos, pode ver que eles são bem parecidos com métodos, só que na assinatura deles a gente só tem o nome da classe, que é o nome do tipo, em vez de um tipo de retorno, que aqui é vazio, né, void, não retorna nada, e um nome, né? E como isso aqui também é um método, né, nós podemos colocar aqui string person name, por exemplo. E o mais legal de tudo é que agora que a gente criou esse parâmetro aqui no construtor e o nosso cursor está aqui do lado do nome, né? Ele podia estar no meio aqui também. A gente pode utilizar o Ctrl ponto e dentre todas essas opções nós podemos utilizar a Initialize Field, que essa opção aqui vai já inicializar esse campo privado, né? Com o nome da pessoa aqui, beleza? Então o Visual Studio nos ajuda também com esse tipo de operação. Se a gente não tivesse esse campo privado aqui, o Ctrl ponto já ia nos dar a opção de criar o campo e já inicializar ele aqui, tá? Então agora nós precisamos passar aqui o nome da pessoa. Então isso aqui já vai funcionar. Então agora o design da nossa classe já está muito melhor, tá? Ninguém aqui de fora consegue alterar esses dados. Somente se a gente criar métodos aqui para isso. Então, se a gente quiser criar um método para saque, por exemplo, nós podemos utilizar aqui public void withdrawn, que é saque em inglês. E passamos aqui decimal amount. E podemos utilizar o Shift Enter, que ele já vai criar aqui para nós as chaves e colocar o cursor aqui dentro. Então, o Shift Enter, quando está criando um método, ele é bem interessante. Então, aqui nós vamos colocar balance menos igual a amount, ou seja, ele vai subtrair amount do balance, tá? Se tu tá curtindo o vídeo, já arrebenta o botão do like aí, tá? E se tu te interessa por esse tipo de conteúdo, C# ou jogos Unity, te inscreve no canal e ativa o sininho para te não perder nenhum vídeo. Bom, o que acontece agora se a gente quiser, por exemplo, retornar aqui, né, o balance? Pode ver que nós não temos mais acesso, né, porque esse campo aqui é privado. Então, uma coisa que a gente pode fazer é criar uma propriedade, uma property. E para isso a gente pode utilizar o snippet prop, tab, ele vai retornar um decimal, tab, balance. Beleza? Internamente, quando isso aqui for compilado, né, vão ser criados dois métodos, um que vai ser getBalance e outro que vai ser o setBalance. Então, como nesse caso aqui a gente só quer retornar, né, dar a possibilidade de alguém que tem um objeto bank account possa ler
o saldo, né? Nós podemos remover esse set aqui. E no get, nós podemos abrir chaves e retornar balance. cw tab bank account.balance. Então agora a gente já tem acesso ao balance. Então Ctrl F5. Beleza, tá aqui o balance. Uma outra maneira mais fácil de fazer isso também é tirando isso aqui tudo e utilizando aqui o igual, sinal de maior, também é conhecido como símbolo lambda ou então a carinha feliz aqui. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa. Pode ver que nós temos aqui uma chavinha, né? Que isso aqui denota que isso é uma propriedade. No caso de fields, né, campos, ele tem essa caixinha aqui. Então aqui nós estamos acessando o get dessa propriedade, que vai dar no mesmo. E isso aqui é somente leitura. Se alguém tentar setar algum valor, ele não vai permitir, porque essa propriedade aqui é somente leitura. Então agora a gente pode utilizar outro método aqui, withdraw. Vamos sacar 50, executar isso aqui. E nosso saldo, né, depois de fazer um depósito de 100 e um saque de 50, é saldo de 50. E agora a gente tem um problema aqui, que é, por exemplo, se a gente quiser sacar 120 e a gente dá um Ctrl F5, a gente vai ver que nosso saldo virou menos 20. Então o que a gente pode fazer no método withdraw, colocar uma condição aqui. Então if amount, que é esse amount que a gente está tentando sacar aqui, né? For maior que balance, Shift Enter. Podemos escrever na tela saldo insuficiente e retornar. Ou seja, ele não vai executar mais nada daqui em diante. Vai sair desse método. Então vamos tentar. Ctrl F5. Saldo insuficiente. E a gente ainda possui os $100 na conta. Beleza? Então a gente criou aqui uma classe com design, né? Uma engenharia muito melhor, que não permite que ninguém de fora aqui possa alterar explicitamente cada uma dessas informações aqui, né? O estado, os dados que esse objeto vai conter, né? Então eles estão encapsulados aqui dentro dessa classe e só a classe tem o poder de alterar esses valores, né? E também de fazer as validações necessárias para garantir que o estado que tem aqui dentro, né? Os dados dela vão ser sempre válidos. Beleza? Então isso aqui é bastante básico em engenharia de classes. Então é isso aí, eu vou deixar esse projeto aqui para download para quem é membro dev do canal. No próximo vídeo acho que eu vou falar mais sobre propriedades também, explicar bem como utilizar elas e também ir avançando nesse conteúdo sobre C#, beleza? Se tu tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu dou uma olhada. Então era isso, um abraço e até o próximo vídeo.